Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um super episódio do Mentes Legais. Você já está cansado de saber, mas a gente sempre lembra. Esse podcast que é dedicado a receber pessoas com trajetórias inspiradoras, com histórias interessantes, para que você possa conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. Excelência profissional não deve ser um momento, e sim um compromisso. Com entrega ao negócio e um olhar humano sobre cada etapa do processo, a nossa convidada de hoje é um exemplo potente da força feminina no empreendedorismo. Psicóloga de formação e empreendedora de coração, ela encontrou na gastronomia uma nova forma de cuidar de pessoas. Não somente com palavras e escuta atenta, mas também com sabores, acolhimento e uma boa dose de afeto. Como fundadora e proprietária do Secreto, ela construiu um espaço que é um verdadeiro refúgio para os sentidos. Constantemente premiado nos festivais gastronômicos da Planície Goitacá, o restaurante combina excelência culinária, ambiente intimista, drinks autorais, boa música, iniciativas culturais e networking. Com seu talento, coragem e sensibilidade, já que o segredo do sucesso está na consistência, ela construiu um nome forte e respeitado no cenário gastronômico. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais dessa trajetória. Seja muito bem-vinda ao Mentes Legais, Lívia Mota. Gente, que lindo! Estou emocionada! Que lindo, obrigada, que prazer. Que bom que você gostou. O prazer é nosso, né, de poder receber você para esse bate-papo aqui. E, aliás, na verdade, você nos recebendo aqui, né, que nós estamos aqui no ambiente, desse ambiente intimista que eu acabei de mencionar do Secreto, sendo muito bem recebidos para esse bate-papo. Muito obrigado por ter aberto aqui as portas do espaço para a gente. Prazer. É até estranho, porque a gente sempre vem aqui comer e apreciar uns bons vinhos. É verdade. Hoje aqui sentando, tomando café e água. É outra experiência. É outra experiência. Tem um biscoitinho. Não, é outra experiência. Olívia, e inicialmente é claro que a gente não pode deixar de te perguntar, né? Como Léo mencionou aqui na apresentação, você sendo psicóloga de formação, mas empreendedora de coração, como que começou a sua jornada na gastronomia? Então, a gastronomia, eu acho que ela que me escolheu, na verdade. É meio clichê falar isso, mas eu me envolvi com a gastronomia em função de um casamento, né? Eu me casei com um chefe de cozinha, comecei a namorar, na verdade, um chefe de cozinha, e eu entrei nessa empreitada, assim, para que ele tivesse um espaço aqui em Campos e tal, e fui me envolvendo até que culminou na abertura do Secreto aqui em Campos, né? Porque, na verdade, o Secreto começou com pequenos jantares em Atafona, na minha casa. Na praia, isso aí. Né? E era muito despretensioso e acabou virando um restaurante. A vida andou, eu me separei e há quase 5 anos eu tô sozinha aqui no Secreto. E aí eu fui só vivendo o processo e fazendo o que tem que ser feito. E acabou que a psicologia não teve mais espaço, né? Mas como vocês bem pontuaram, a psicologia, ela tá indo de alguma forma, né? Na lida com as pessoas, com... Você lida com o público aqui, eu acho que isso influencia também, né? A questão psicológica do... É uma outra forma de cuidar. Exato. Uma outra forma de A cuidar. escuta, o olhar, tende a ser diferente, sim. Você tem uma percepção com outro viés das coisas, né? Então, acho que essa sua formação de psicóloga contribui diretamente na questão da gastronomia. Agora, o que você acha que o Secreto tem de mais especial para quem frequenta esse ambiente? E eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é o fato de se sentir em casa. O Secreto, eu não tenho muitas pretensões, sabe? As coisas aqui são feitas de forma muito intuitivas até. E é como se fosse a casa mesmo, a minha casa de alguma forma. Talvez você não encontre aqui uma quantidade absurda de vinhos premiados e caros. É do nosso jeito. E eu acho que esse nosso jeito foi muito bem acolhido.
pela clientela, sabe? Por ser despretensioso mesmo. Eu acho que essa coisa da despretensão é uma... Lógico que vocês têm um viés de sofisticação nos pratos, né, nos vinhos, mas não é essa o objetivo principal. Acho que o objetivo principal seria acolher com um pouco mais de naturalidade quem frequenta, né? Até porque o ambiente aqui, aí particularmente, uma opinião minha, eu sempre que venho, eu acho o ambiente muito aconchegante. Não, sem dúvida. Não sei se é a luz, o que é, mas... Eu acho que é o contexto, porque o aconchego, ele tá na forma de receber, no carinho, na atenção, nos detalhes, né? Acho que é isso que a gente preza muito aqui, de olhar para os detalhes, ser atento aos detalhes. É uma soma de fatores, na realidade, para poder proporcionar ao cliente experiências, né? Seja as experiências gastronômicas, ou através dos drinks, ou através do ambiente. É como se fosse a gente costuma falar, né? Um concerto onde cada músico ali tem que estar funcionando para poder a orquestra, né, tá funcionando corretamente, né? Passando desde o momento que você cruza a porta de entrada, né, para o ambiente, isso em qualquer lugar que a gente vai, na realidade, né? E, infelizmente, eu não estou falando de um lugar A, B ou C, não é sempre que a gente pode encontrar isso, né, de uma forma geral, partindo da visão do consumidor mesmo, né? Não é sempre, não é em todo lugar que a gente consegue. E é tão ruim, né, quando você pensa que você vai ter uma determinada experiência num lugar, você vai atrás, né? Você tem uma ideia e acaba se frustrando, né? Então a gente sempre tem que buscar a gente que lida com pessoas, seja você através aqui desse tipo de experiência, seja nós que lidamos com clientes ou o médico que está lidando com o paciente. Quem lida com pessoas deveria sempre buscar se colocar no lugar do outro e pensar qual é o tipo de experiência que eu gostaria de viver, né? Eu penso que isso vem muito da forma de gerir a maneira como o cliente... Porque eu acredito que o que chega ao cliente é um efeito cascata. É muito de como as pessoas são tratadas, de como as coisas são conduzidas. Então, eu observo que aqui no Secreto, e isso não é um mérito, assim... só meu. Eu tenho um chefe de cozinha que é um parceiro maravilhoso, que a gente busca esse equilíbrio de manter o diálogo como a base das nossas relações. Eu acho que o diálogo é a base de qualquer relação, não tem pra onde fugir. Exatamente. Entender que nós aqui, todos, né, todos nós, estamos aqui porque precisamos também estar aqui. É prazeroso, precisa ser prazeroso. Tem que ser. Né? Precisa dar dinheiro, porque a gente também... Sim, lógico. Consequência, né? Então, assim, eu acredito num modelo de gestão que ele não é impositivo. Obviamente, há momentos em que a gente precisa ter uma firmeza para... Claro, posição de liderança. Exatamente, mas eu busco sempre a conversa, a gestão compartilhada, para que cada um se responsabilize por isso aqui existir, porque todos nós precisamos disso aqui, né? Então eu acredito que essa coisa de ser um pouco de todos que estão aqui faz com que todo mundo queira que dê certo, que funcione, que seja, né, acolhedor, e a gente busca estar sempre se inspirando de alguma forma, né? Tendo esses espaços para se inspirar. Eu acredito muito nisso. Sim, isso aí é muito importante. Não, sem dúvida. E eu tenho uma curiosidade, derivado disso aí, que assim, a gente até mencionou no início, né, que o Secreto ele é constantemente premiado aqui nos festivais gastronômicos que a gente tem aqui. Esse ano mesmo, no Festival de Verão, né, ele tirou o primeiro lugar no voto popular, no ano passado também. Então ele sempre está entre os premiados desse tipo de iniciativa, o que demonstra, sem sombra de dúvida, isso é resultado, é materialização de um investimento de uma condução. Mas é claro e evidente que a gente sabe que em qualquer tipo de negócio, e aqui eu imagino que não seja diferente, para a gente buscar, alcançar essa excelência, a gente também passa por outro lado, que são das dificuldades. N dificuldades existentes que podem ter na trajetória. Na sua visão, o que você considera
ou que você lembra, ou que tenha te marcado, que tenha sido a maior dificuldade nesse caminho que você vem percorrendo, assim, do empreendedorismo gastronômico? Houve um momento, quando a gente abriu o restaurante, eu não sabia nada de atendimento e tal. Nós trouxemos uma equipe inteira de Minas. E, de repente, essa equipe foi saindo. E ali eu tive que ter uma perspicácia, porque eu sempre fui salão, né? Sempre fui atendimento e gestão de pessoas. De entender como dar continuidade àquilo que tinha sido um diferencial na inauguração do Secreto. E gerir essa mão de obra foi muito difícil para mim. Muito difícil. Foram momentos, assim, que a sensação que eu tinha é que a clientela ia esvair, assim, ia escorrer pelas mãos, porque a gente não estava conseguindo manter um padrão de atendimento. E aí eu passei a vir para cá de noite e dia mesmo, e atender todas as mesas, e aprender, e hoje eu não ensino mais. Hoje a gente tem gestores, né? Já são quase 9 anos de restaurante, que já pegaram o jeito, mas eu tô sempre dando ali com o meu pitaco, com o meu toque. Claro. Mas nesse momento eu tive que aprender na marra, né? Outrora eu vim aqui para dar boas-vindas, mas eu nunca cuidei da parte técnica. Eu não entendia a parte técnica, sabe? Tipo, coisas básicas, o lado que o garçom tinha que chegar para Entendo. né? Então, isso é uma coisa simples, mas tem muitas outras coisas que envolvem o restaurante, como fazer suíte. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de suíte. E aí eu fui aprendendo até esse linguajar, e foi um momento muito difícil. Pois esse momento, acho que foi um momento que foi difícil para todo mundo, foi a pandemia. Aí foi onde o bicho pegou mesmo. Foi onde muita gente se reinventou. Porque... Eu me lembro que a gente nunca tinha feito um delivery na vida. Eu gosto muito de contar essa história. Não é para ninguém me olhar como uma coitada, não. Mas é pra gente, de alguma forma, inspirar, né? Que todo mundo passa por dificuldades, né? E a pandemia foi um momento comum. Todo mundo passou junto. Mas a gente nunca tinha feito delivery. E aí a gente resolveu fazer o delivery. Eu não tinha dinheiro, gente, pra nada. Eu peguei a minha família gosta muito de tomar uma cerveja, né? Eu peguei um isopor na minha casa da praia, forrei de papel laminado, botei na mala do meu carro. A gente botava as quentinhas muito bem embaladinhas, bonitinhas, e eu ia entregar as comidas na casa dos clientes. Era engraçado que os clientes me viam entregando, esperavam o motoboy chegar você. com a skate. Desce, vem tomar um vinho. Posso ter outros, né? Enfim, mas foi difícil, mas foi muito... Eu aprendi muito, sabe? Com essa dificuldade, assim. Nesse momento que a gente cresce, né? A gente se reinventa. E a pandemia foi, principalmente para o setor de entretenimento, né? Do ponto de vista geral, muito desafiador, né? E assim, como você estava colocando essa questão da dificuldade no empreendedorismo, né? Você tem algum conselho que você daria hoje para quem tem essa vontade de empreender nos dias de hoje? Ai, tem vários. Se planeje, invista em especialistas em contratação de pessoas, sabe? Busque aprender sobre processos. Eu aprendi tudo muito na marra. E também não estou me queixando, mas é muito importante a gente aprender processo, mas não tem uma receita pronta, assim. Não é receita de bolo. Eu acho que no frigir dos ovos mesmo, o que a gente precisa é viver o nosso negócio. É entender que não existe essa coisa de eu sou patrão, eu só vou mandar. Sim. Entendeu? A gente precisa viver os processos, entender o que acontece em cada cantinho do nosso negócio. Entender, pelo menos. Às vezes a gente não precisa nem saber fazer tudo, mas a gente precisa entender. Até para dialogar com quem entende, sabe fazer.
É porque às vezes você vai fazer um contraponto, um questionamento, mas você não entende como funciona determinado setor, e aí você às vezes está criticando aquilo que você não sabe nem como funciona, né? Esse é E não tem livro que ensina isso. É só o dia a dia mesmo. É só Um dia prático. Porque isso é peculiar de cada negócio. É o seu negócio, que é diferente do seu negócio, do meu negócio. Então, assim, a escola é a gente trabalhar mesmo. É viver. É viver. Viver o negócio. Viver ali direitinho e as soluções vão aparecendo. Problemas, gente, aparece todo dia. É. Né? Tem isso, a partir do... Resolver. Trabalhar e viver, resolver problema. Parece todo dia. Não, isso vem achando, porque eu vou pagar a melhor consultoria e não vou ter mais problema. Não, vai sim. Vai ter. E até mesmo, porque a gente vê que os ditados populares, eles são muito engraçados. A gente acaba vendo eles tendo seu momento, sua aplicação na vida prática. Você falou a questão de que não adianta você contratar, a gente tem que fazer isso, claro, investir nessa contratação. Mas se você não estiver entendendo o que está acontecendo. Quem não sabe fazer, ou pelo menos não entende, não sabe determinar, não sabe pedir. Exatamente. E o olho do dono que engorda o gato. Exatamente. Tem que dar perto. Isso é um ditado popular que eu ouço desde sempre da minha mãe, mas que se aplica para qualquer coisa na vida. Para qualquer tipo de empreendimento e também na nossa vida pessoal, né? Às vezes você tem, por exemplo, um funcionário dentro da sua casa, um funcionário doméstico, e você não sabe como fazer as coisas, fica difícil até você conversar nesse sentido. E isso vale para o seu colaborador em restaurante, em escritório, em clínica, em tudo. Né? E o dono tem que estar ali perto, né? Para poder ver isso. E eu tenho uma coisa assim, que tem relação com essa questão do olhar para o negócio, né? Eu tenho uma particularidade que eu não me importo em pagar caro por determinadas coisas. Mas quando você tem um bom atendimento, né, que é num contexto geral, assim, você é bem atendido, você consegue se sentir bem, essa experiência no contexto todo vale a pena. Então, é um valor agregado do negócio, né? Sim, assim, tem erros. Quem trabalha erra. Não, claro. Quem faz erra. Mas o que eu costumo conversar muito aqui é o seguinte: consertar um erro é mais importante do que não errar. Você vê? Saber consertar um erro é mais importante do que não errar. Eu posso servir essa água aqui e entornar. A forma como eu vou pedir desculpas, né? Vai conduzir essa situação. Porque as falhas, elas fazem parte, né? Não. Falhar faz parte. Somos humanos. Tem dia, gente, que dá muito erro, tá? Parece assim, né? Parece uma coisa energética. Caos. É pra dar errado. E eu já saí muito daqui arrasada. Tipo, caraca, o que tá rolando? Que deu tanta coisa errada hoje. Aí faço minhas rezas, sobe caneta. Lógico. Na dúvida. Só Tem que claro. Mas assim, mas eu acho que a tônica que corrobora exatamente com o que você falou, o sucesso de uma experiência está em você viver os riscos da experiência, porque às vezes vai dar problema sim. Mas a forma como a gente vai conduzir isso vai fazer toda a diferença para que você volte, para que você entenda, porque no final o que nos une é que somos todos humanos trabalhando. Não tem, né? Não tem como ter diferença nesse sentido. É isso, sobre respeito, né? Tem determinadas situações, determinadas orientações, vou nem colocar como erros ou acertos, mas determinadas orientações que são básicas, né? Sim. Isso aí, sem sombra de dúvida, mas gostei muito de você ter mencionado que mais importante é saber consertar essas determinadas coisas que saem do trilho às vezes, né? Porque tem coisas que dependem da gente, tem coisas que às vezes não dependem, simplesmente acontece. Como você falou, tem coisa que é dia. Tem dia que você levanta da cama e às vezes a coisa não sai como você estava planejando. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Porque viver não vai ser passar por isso uma vez só na vida, né? E assim, com coragem, com firmeza, mas também com doçura, né? Ninguém vem pra cá trabalhar querendo errar. Isso aí, sem dúvida.
essa é uma certeza que eu tenho hoje, porque quem vem pra cá querendo errar, não tá aqui. Quem vinha, nunca mais, né? E é natural, não fica, porque não aguenta a pressão. Então eu acredito de verdade que ninguém vem pra cá, hoje eu vou lá pra fazer uma merda. Ora, não é assim que funciona, né? E aí é o que eu falo, qual profissional que não tem suas falhas? Qual médico que não atrasa? Qual dentista que não bota um dente que solta uma obturação? Qual advogado que não perde um prazo? É o certo? Não, mas acontece. Então, assim, dentro de uma cozinha, uma pressão violenta, calor, prato sendo cantado ali um atrás do outro. É uma cozinha que a gente tem, né, o preparo e tal, o pré-preparo, mas as coisas são feitas na hora, não é uma comida aquilo, tudo feito na hora, os pontos das carnes, né, as texturas, é tudo observado com cautela, só que num ritmo de um relógio que está aceleradíssimo. É o cliente reclamando, cadê meu pedido? Né? Às vezes vem uma coisa fora do ponto, a gente busca consertar, né? E é isso, é sobre a sensibilidade mesmo e empatia, né? Eu acho que é sobre empatia. Sim, sim. Tem Que é uma palavra muito falada E pouco praticada. E pouco praticada. O pessoal prega muita coisa e por falar em empatia, deixa eu fazer só um parênteses aqui, que foi um negócio que me chamou muita atenção quando eu cheguei. Tinha uma vaga aqui na frente e eu parei o carro do lado, liguei a seta. O cidadão que estava atrás de mim, ele viu que eu ia estacionar, fez questão de parar o carro e me proibir. Eu falei, gente, que mentalidade é essa que a pessoa está hoje em dia? Tá um perigo você viver em sociedade porque as pessoas estão muito exageradas com as coisas. Porque a gente está falando de empatia. Todo mundo fala disso em tudo que é lugar, mas... E praticar? Parece que é um discurso sempre pronto, né? Mas pouco exercido. Ninguém... Eu acho que é um exercício mesmo, sabe? Porque me parece que a vida tem exigido muito mais de nós empatia. Não sei também se é porque eu tô 40 a mais e eu tô observando mais isso, mas eu acho que o mundo tá muito urgente, né? As mensagens que tem que responder. Um dia desse eu estava vendo um vídeo desse aí no Instagram, tão interessante, que antigamente você ligava, a pessoa não atendia, ficava tudo bem. Agora vira um caos, vira um problema. Se você demora para responder um WhatsApp, se você demora para responder, para atender uma ligação, enfim. A gente acelera áudio no WhatsApp. A velocidade do nosso tempo não é mais a mesma dos tempos de outrora. E isso traz suas consequências diárias na nossa vida, né? Realmente. Paciência, E sem a gente perceber. Sem perceber. Então, Sem por a gente isso que eu perceber. acho que se torna mesmo um exercício. A gente parar, respirar e tipo, cara, vamos seguir, sabe? Tá, o exemplo que você trouxe é um dos principais, que é trânsito. Nossa, tem que Hoje em ter dia, paciência. a gente vai perdendo, que eu digo todos nós, sem perceber. A gente vai perdendo a paciência das coisas, das questões. E olha que a gente vive numa cidade onde, se a gente for parar para pensar, quando nós vamos passear em outros locais, em grandes centros e metrópoles, e a gente vive numa cidade que nem teria tanto motivo para isso. Problema. Relativamente calmo. Né? E ainda assim a gente tem esse tipo de comportamento. Mas são aquele negócio, mal dos tempos que a gente tem que tentar buscar refletir, né? Pois é. Lívia, você teve algum ídolo? Ou tem algum ídolo? Alguém que você admire? Assim, é famoso? Não, não Na precisa. sua vida. Alguém que seja uma referência, de repente, pra você. Cara, meu pai. Meu pai foi um grande homem. E foi mesmo. Eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Nesse assunto, ele foi mesmo. Porque, assim, eu o conheci enquanto médico, né? Assim como muitas pessoas, até hoje ele é lembrado. E como um médico no sentido mais amplo da palavra, de mais acepção do que pode ser ou significar ou representar um médico, né? Fez a diferença na vida de muitas pessoas, em especial dos idosos do extinto Hospital Manuel Cartucho, mas você ainda lidou com ele muito mais, né? Porque além da questão do profissional, era o pai, né?
Papai era muito leve, assim. Mas a história de vida de papai é uma história bonita, né? Fala pra gente. Sofreu um acidente de carro com 16 anos de idade, paraplégico, com cálcio, coma, tempo. E voltou para Campos já deficiente físico. Nessa época ele já tinha um crush com mamãe. Voltaram a namorar. E se casaram, enfim. Acho que minha mãe também é uma grande mulher, assim, que estimulou meu pai muito a não se acomodar. E meu pai resolveu fazer medicina mesmo com todas essas dificuldades. Então, era muito natural ser filha de um deficiente físico. Ver meu pai levantando 5h30 da manhã para passar visita e paciente e tal. Ele dirigia, fazia tudo sozinho. E hoje, que eu vivo a vida adulta, né? Eu olho para trás e falo, cara, o cara era foda. Porque às vezes eu reclamo de ter que fazer tudo isso, né? Andando normal, tendo todas as condições. Eu não preciso parar num lugar acessível para eu descer com facilidade e não correr o risco de tomar uma queda, como ele teve inúmeras vezes. Teve uma vez que eu vi meu pai caindo daquela rampa do Hospital Os Plantadores de Cana. Eu quase morri. Então, assim, era mais difícil, sim, para ele, mas ele nunca viveu demonstrando dificuldade. Ele sempre enfrentou, encarou e fez o que tinha que ser feito. E eu acho que isso me inspira, de alguma forma. Isso me fez não desistir do secreto em momentos muito difíceis que eu vivi aqui. Separação, pandemia. Nem sei se é uma coisa consciente, acho que até Instintivo, né? sabe? Aquilo estava em mim em algum lugar. E eu acho que é isso, focar, lutar e realizar mesmo, entende? Então, quando eu falo de ídolo, é nesse aspecto de exemplo, de inspiração. É uma inspiração, lógico. E como já dizia, né, a música que a Elis Regina imortalizou, né, mas do Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né? Às vezes a gente não se dá conta e precisa que o tempo passe para que a gente possa perceber muitas vezes. Que bom aqueles que conseguem ver isso de cara, mas às vezes a gente, pela própria rotina da vida, o próprio desenvolvimento natural, às vezes quando a gente é mais novo e vai envelhecendo, o decurso natural do tempo, a gente vai observando com esse decurso do tempo como a gente tem coisas em comum com os nossos pais, né? É que muitas vezes a gente não percebe, e isso vem para cada um de nós em algum momento. Eu até ia perguntar isso a você. Você acha que então isso seria, ou tem algum outro ponto, o que você acha que você tem em comum com o seu pai, com sua mãe também, né, com seus pais nesse sentido de família, de mais marcante na sua personalidade, que você tem deles em você? Meus pais sempre foram leves, assim, sempre riram das coisas que saíam um pouco do controle. Do controle. Eu acho que eles sempre gostaram muito de viver, de receber, de juntar pessoas. Eu acho que eu não podia fazer outra coisa na vida a não ser ter um restaurante, porque eu acho que o maior prazer que o secreto me dá é essa possibilidade, sabe? De estar com pessoas, conhecer pessoas. Fiz muitos amigos aqui, entende? E meus pais também sempre foram assim, sempre foram musicais. Eu sou muito musical também, eu adoro. Você falou de incentivar a cultura, arte. Eu aprendi isso com eles, assim. A música, a poesia sempre esteve presente na minha casa. Eu lembro quando papai ia dar plantão, que lá em casa somos 3, né? 3 anjos. E aí mamãe ficava, para acalmar a gente, ela tocava violão. E tocava Vinícius de Moraes, Maria Bethânia, Caetano Veloso. Então, essa coisa da cultura sempre foi muito presente assim, na nossa vida. Eu acho que isso se deve muito à forma dos meus pais serem. Legal. Isso são assim,
memórias, né, que o tempo não apaga, né? A gente leva e isso, de alguma forma, está presente em nós. É muito bom que a gente possa olhar para trás e ver essas questões. Eu sempre costumo dizer que saudade é normal, mas saudade é bom porque é a prova de que as coisas valeram a pena. Você não sente saudade do que não te fez bem, não foi bom. Saúde de Deus. Isso aí. Vai conduzindo também, né? A gente não tem outro jeito, né? A gente tem que ir levando. Agora, Lívia, partindo mais para um lado pessoal, mas que a gente gosta de perguntar aos nossos convidados. Você tem algum momento histórico que você gostaria de ter presenciado? Tá ali sentado de camarote assistindo. Você não viveu, mas você Que gostaria. você não viveu. Gente, eu não sei. Acho que, de verdade, eu não sei. O que eu gostaria? Porque tem tantas coisas, né, que a gente pensa e... É quando você faz a pergunta, assim, hoje a gente está vivendo um. Hoje Hoje a gente está vivendo uma escolha do papo. Eu tenho até, inclusive, os pais de uma amiga minha que estão lá por coincidência, agora, né? Quem podia imaginar com uma viagem já programada que estariam Deve ser vivendo, uma experiência justamente vivendo essa experiência. Acho que foi quando eu gostaria de estar naquele momento pós-ditadura da liberdade. Redemocratização e tudo, né? Lei direta já. Eu acho. Sim. Eu queria muito ter presenciado a Assembleia Nacional Constituinte, porque eu tinha muito costume de assistir debates na TV Câmara de deputados que participaram da Assembleia, e eu achava aquele discurso muito, né, muito bonito, um debate, sabe, de ideias que não fugia para aquele lado pessoal. Dá vontade de você beber aquilo ali. Exato, umas pessoas sábias, com Um conhecimento. retrato de outros tempos. Por isso que eram pessoas como Pedro Simon, essas personalidades da política de outros tempos. Onde o divergir era natural. Saudável, Né? saudável. E aí, mas e necessário. Necessário e saudável. Exatamente. Mas esse momento aí que você falou é interessante, essa questão da direta já, do pós, né, dessa chamada abertura, né? Da redemocratização que explica, na verdade, até esse momento específico, muito do texto da Assembleia Constituinte. Porque até, sem querer entrar no meio da nossa área aqui, mas muita gente costuma falar que a Constituição do Brasil, ela é muito ampla, isso e aquilo. Mas você já parou para se perguntar que momento que ela foi redigida? De onde que a gente estava saindo e do porquê que havia necessidade naquele momento daquilo ser assim? Responde o que você falou, vai ao encontro do que Léo trouxe também. E o direito como um todo, né? É só começar a falar de direito. Não, assim, não... O direito como um todo, ele acompanha a evolução social. Não tem como você ter um regramento de hoje para você regular coisas de 100 anos atrás. É um retrato de um tempo. Exatamente. Embora a gente ainda tenha, mas... Redes sociais agora, né? Que tá tendo que haver uma... Necessitando. Uma nova... Necessitando de regulamentação, porque aí é um ponto que não vai influenciar ou a vida de quem legisla ou a vida de quem aplica a lei. A vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você tá andando, né? Como a gente costuma falar. Direito do consumidor, por exemplo. Todo mundo vive isso e não percebe. Essa questão digital é a mesma coisa. Então, o que quer que venha a ser regulado ou a ausência disso vai influenciar na vida de qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Não tem como. Mas, Lívia, depois desse momento, né, que a gente foi caminhando aí para outro canto, mas é normal que advogado não consegue passar sem falar disso. Tem alguma viagem inesquecível que você tenha feito, que te marcou? Ah, tem. Ou algumas, né? Não, tem uma muito especial na minha vida. A minha avó Eneida tem 94 anos. É mãe do meu pai. Ela me levou à Europa. A primeira vez que eu fui à Europa, eu fui com a minha avó. Nós fomos a Paris e Portugal. Sozinhos, livres. Foi lindo. E aí, em Portugal, perto de Lisboa, ali em Belém, vovó, naquela época, não tinha celular, nada. Mal tinha uma câmera maneira. 36 pose. Vovó me tira os calçados, pisa no Tejo e declama o Fernando Pessoa.
Minha avó, professora de línguas neolatinas, uma mulher interessantíssima, inteligente. Foi aluna de Manel Bandeira, da Cleonice Berardi. Tal. E aí vovó pisa no Tejo Pisando na história. e declama Fernando Pessoa, ó Mar Salgado de Portugal. Assim, eu só tenho na minha memória, e é uma memória que só de nós duas. Ninguém nunca viu, né? Só dá pra imaginar. Mas foi uma das cenas mais lindas e sensíveis que eu vi na minha vida, assim, e dentro da minha casa, né? Assim, minha avó, né? Ser aquele poço de sensibilidade a ponto de fazer uma coisa linda dela. De fato, é uma memória mesmo. Não, é uma muito ímpar, né? Ímpar, é. Muito ímpar, muito singular. Muito Simbólica também. não é uma noitada, não é um almoço. Fomos só nós duas, né? Só nós duas e ela com toda a sensibilidade dela. Então, assim, foi muito lindo. E que, como você falou, vai estar na memória de vocês, né? Porque se uma coisa dessa ocorre hoje em dia, a gente tende, né? As pessoas tenderiam a fazer o quê? Sacar o celular e filmar isso, postar na... Aí você não ia... E não viver, talvez, esse momento. Talvez né? ficasse de forma tão marcante, Sim, né? sim, porque é um hábito da nossa época a gente fazer isso. E que, às vezes, a gente tem que prestar atenção se, no afã de guardar, a gente não está perdendo. É verdade. Na verdade, os momentos, né? Ao invés de vivê-los, né? Porque antes de existir isso aí, o mundo já existia, todo mundo vivia. E hoje a gente tem isso aí. Claro que tem coisas que a gente quer eternizar, mas ter talvez essa sensibilidade daqueles momentos que a gente tem. Não, peraí, deixa eu viver isso aqui. Não é? É diferente, é uma coisa que o nosso tempo precisa recuperar um pouco, resgatar um pouco mais. Isso aí, penso eu, né? Aí a gente tem que retroceder de fato. Retroceder pra gente voltar a viver um pouquinho. Mas em algumas coisas a gente deveria. Claro. Retroceder. Que nós estávamos conversando mais cedo, né? De tirar umas horas do dia para não ter acesso ao celular. Né? Isso em prol da saúde mental. Estamos aqui com uma psicóloga para poder falar melhor que a gente. Às vezes mas em prol da saúde mental. Às vezes eu e o Matheus, a gente passa um dia, dois, assim, falando, conversando, só que a gente está conversando só de trabalho. Quando parar pra ver, é de manhã até a noite, a gente tá com a conversa cheia, mas é só de trabalho. De trabalho. Aí tem hora que eu, às vezes, um sábado, vou mandar, eu não falo com o Matheus. Chega domingo, eu não falo. Eu falo assim, eu converso com o cara todo dia. Todo dia. Mas não converso nada. E aí, vai, como é que você tá? Tá bem? É verdade. A gente trabalha junto, aí às vezes... Tem que priorizar isso. De lazer. É por essas e outras que a gente bebe. Não tem como. Você acordar um sábado bonito com sol, Exatamente. não tem como. Olívia, uma outra curiosidade também pessoal. Você tem um livro que você indicaria que todo mundo deveria ler? Tem um livro que eu li na faculdade, que ele é bem denso, assim, bem profundo, mas se chama Perdas Necessárias, da Judith Viost. É um livro que fala sobre tudo que a gente precisa perder na vida para ganhar, né? Nossa. Que a gente precisa deixar de ser criança para ser adolescente, viver o adolescer. Que a gente precisa deixar de ser adolescente para virar adulto, porque todas as passagens de fase que nós temos na vida, elas têm uma fase de luto, né? Você simbolicamente acaba matando alguma coisa de um adolescente para virar um adulto, né? O que é terrível, porque a vida vai consumindo muito a gente de ser adulto e às vezes falta a gente a leveza, né? Assim, a tranquilidade do adolescente ou a irresponsabilidade. Às vezes a gente precisaria. A irreverência do adolescente. Então, assim, ele fala muito sobre esse enlutamento das passagens, das fases que a gente tem na vida, né? É um livro muito bonito, mas muito profundo.
Mas muito interessante, Mas uma indicação muito interessante, boa, né? A gente sempre busca levar em consideração. Viés aí da psicanálise. Não, é um existencialismo. Mas sobre um tema realmente relevante para qualquer pessoa, né? Todo mundo passa isso na vida, né? Só que nem todo mundo sabe lidar. Exato. Ui. Teve um filósofo, acho que é sueco, se eu não me engano. Não sei a pronúncia certa do nome dele. Kierkegaard, não. Não sei. Ele se matou porque ele não conseguiu entender por que ele existia. Não sei se você conhece essa... A história... Ele chegou um momento que ele falou assim, eu não consegui entender por que eu existo, vou embora. Aí já também a gente está passando para outro tipo de dilema, né? Não, sim, mas eu digo assim... Aí já é algo muito mais profundo. Mas essa questão do que você falou das fases é você entender a sua própria existência, né? Exatamente, é uma forma Dia a dia. de você, assim, lidar melhor, né? Mas tem um livro leve também, gostosinho, que é da Clarice Lispector, que ela é um livro até que fizeram recentemente, ela entrevistando várias pessoas interessantes. Ela entrevista Niemeyer com todo aquele jeito dela, peculiar, né? Com aquele jeito, humor mais ácido, né? Mas também muito bem-humorada, enfim. É muito legal esse livro. Entrevistas, se eu não me engano, entrevistas com Clarice. Bom saber também essa indicação. Então, ela faz entrevista a várias pessoas bacanas. Até porque falar de Clarice Lispector por si só já é realmente sinônimo de uma boa indicação. Né? Sem dúvida. Lívia, caminhando já para o final do nosso bate-papo, o que a Lívia de hoje diria para a Lívia de 18 anos de idade? Fala menos, Lívia. Fala menos. Dê menos bom dia cavalo. Se preserve. Nem todo mundo tá afim de ouvir o que você tem para falar. Essa é a lição que eu... Porque eu acho que nem eu tô muito afim de ouvir o que as pessoas têm que falar. E a gente só entende o que dói no outro quando dói na gente. Eu acho que é meio que por aí. Não é tudo que todo mundo que a gente tem que falar. O silêncio, às vezes, é uma grande... Silêncio é a oração do sábio. Palavra vale prata e o silêncio vale ouro, né? Vale menos, assim... Às vezes as pessoas não querem muito saber a sua opinião, né? Ou querem saber para coisas não tão boas. Ou você fica muito suscetível à má interpretação, entendeu? E aí a gente volta lá na história, né? Consertar o erro dá trabalho. Então, eu acho que eu falaria para a Lívia falar menos, com 18 anos. Mas essa é uma orientação, não só para a Lívia de 18 anos, como para diversas outras pessoas, porque, rapidamente, voltando a falar de fenômenos do nosso tempo, muita gente acha que hoje em dia todo mundo tem que dar opinião de tudo. Exatamente. Que você tem a obrigação de dar opinião de tudo, de saber de tudo. Ninguém sabe de tudo. Aliás, quem sabe de tudo não sabe nada. Né? Exatamente. Porque você não tem nada demais em dizer, não entendo disso, você pode me explicar? Para dar outra oportunidade de concordar ou não com você. Né? Porque hoje é um fenômeno que eu vejo muito presente nas redes sociais, mas também como parte de um conflito geracional, talvez, seja essa obrigatoriedade que as pessoas acham que tem de opinar em tudo. Exatamente. E a gente não tem isso, né? E de serem especialistas. Em tudo. Formados na universidade de Instagram. Mas, enfim. O famoso mundólogo, né? Exato. Mundólogo. Lívia, o café tava ótimo. Só para deixar registrado. Para deixar registrado. Gente. Não, tava... O café... Mas para quem tá vendo, o café aqui que a gente tomou foi ela que fez. Então o café estava ótimo, tá? Agradecemos mais uma vez. Fiquei satisfeito com o café. Tá satisfeito com o café e com o papo? Velho, mais ainda. Também, né? Eu amei, gente. Muito obrigada. Foi tudo assim, sem nenhum planejamento. Não, Mas é assim que é a intenção. Me tiraram com muita tranquilidade e leveza aí, um monte de coisa que eu nem sabia que estava dentro de mim. Aí, ó, tá vendo? Esse é o objetivo aqui do Mentes Legais. A gente ir tentando conduzir no bate-papo, né? E conhecer um pouquinho mais por trás das pessoas que muitas vezes a gente só conhece, né? Quem tá nos acompanhando conhece ou do Instagram, ou no seu caso conhece de vir aqui. Saber um pouquinho mais sobre cada um de nós, né? Porque todo ser humano tem uma história.
Eu acho que isso é um pouco do propósito que a gente tem com esse projeto de ouvir um pouquinho mais, né? Pelo menos enquanto a gente está batendo esse papo. E o mais a gente sempre conhece as pessoas também quando tá tomando uma cervejinha também, né? Vocês dois, gente, parabéns. Que dupla. Conduzem bem com muita... Não, é Arrasaram. o que a gente acaba criando uma certa naturalidade. E a conversa vai fluindo de forma tranquila. Bom é quando a conversa flui, né, Lê? Exatamente. Isso é. A gente que agradece a sua disponibilidade por receber a gente aqui. Desejar muito sucesso. Certamente. Muito obrigado mais uma vez, sucesso para você, sucesso para o Secreto, que tenha vida longa, né? Já está aí próximo de completar seus 9 anos, que venham muitos outros. Obrigado mesmo pela acolhida e obrigado a você também que nos acompanha. Hoje mais um episódio do Mentes Legais. Fique de olho no nosso canal, nos próximos episódios, nas próximas conversas, nas próximas mentes que vão aparecer por aqui. Fique com Deus e um forte abraço.